Ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Papai, novamente, papai, com alegria e satisfação, o teu corpo se reúne, ó Pai, aqui em Contagem, na casa da nossa amada irmã anfitriã, irmã Edna. Pai, pedimos, no nome do teu filho amado, Yahusha, o Mashiach, que tu, Pai, possa abençoar essa casa, os vizinhos, a família. Pai, tudo aqui venha ser abençoado, Pai, porque aqui se encontra, Pai, a tua arca, aqui se encontra, Pai, os teus filhos. Ó Yah, neste momento, nós clamamos a Ti, ó Pai, porque sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas. Tudo está no Seu domínio. Tudo, Pai. E por isso nós colocamos toda a nossa confiança, toda a nossa certeza, toda a nossa fé em Ti, ó Pai. Porque sabemos que seremos conduzidos por Ti, não por homem, não por pensamentos humanos, ó Pai, mas pelo Teu Espírito, ó Pai, que através da Tua mensagem, através do Teu mensageiro enviado, que se levantou no tempo certo, conforme a Tua palavra, Pai. Somos gratos a Ti, Papai, por cada irmão, por cada pedrinha que tem sido ajuntada, que tem sido acolhida. Ô, Papai, muito grato, Papai, muito grato. Pai, nos ajude, Pai, a executar essa obra com excelência. Nos dê capacitação para fazer com zelo. Ó Pai, nos dê calma, paciência, entendimento, para que possamos ouvir a Tua voz e falar, Pai, com certeza daquilo que vem do Teu Espírito e não de nós mesmos. Ó Papai, que nessa noite a Tua voz seja audível aos nossos ouvidos, para que possamos compreender mais um pouco do que queres falar ao Teu corpo, a igreja. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Assim seja. Amados irmãos, gratidão. Mais uma vez estar aqui com os irmãos, né? É muito precioso esse momento que nós temos juntos, irmãos. É muito precioso, sabe? E a gente não pode desperdiçar esses momentos, né, Júlia? Sorriso da Adília é bonito, né? Grande, né? A minha família, eu falo bonito porque a minha família, ela é toda da sua cor, da sua origem, sabe? Eu fui o único branquelo que saiu da família. Mas é porque meus pais... É, igual de você? É, meu pai, ele é... Assim, eu sou bem parecido com ele, sabe? Bem semelhante, né? Mas ele já faleceu. Já está dormindo, esperando, né? O julgamento, que eu acho que para ele vai ser um pouco complexo, mas enfim, deixa o pai trabalhar, né? Agora, eu falo assim porque é só para os irmãos relembrar a nossa origem, de quem nós somos semelhantes, né? De onde nós viemos, quem nós somos. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos eleitos. O apóstolo Paulo falou sobre os eleitos, né? E é muito interessante quando nós falamos isso. Por quê? Porque a palavra, irmãos, a palavra de Yah, ela conduz aqueles que são filhos. Ela não vai agora conduzir os que não são. Não vai. Por mais que nós batemos na tecla, nós insistimos, nós falamos, não é esse agora o quê? O momento. Não é esse o tempo. O tempo de Filadélfia aqui na Terra é quanto tempo, irmão Vitor? 3 anos e meio. E dá quantos dias? Dá Conforme a profecia. 1280? 1260. 60. Exatamente. Exatamente. Né? Exatamente. Por quê? Porque é um tempo estabelecido. Eu quero
entrar nessa parte de tempo, porque tem uma passagem que diz assim, presta atenção. Por causa dos eleitos, né? O tempo seria o quê? Abreviado. Remir, né? Por causa dos eleitos. Mas tá. Isso está em Mateus. Isso está em Mateus. Vamos ver isso? Não, só está em Mateus. Já. Com certeza. Já fizemos estudos, já falamos. Inclusive nós já citamos sobre isso. Eu só estou relembrando. Lembro hoje que hoje é um estudo para nós voltarmos em muitos assuntos que nós antes não falávamos, porque o Pai vai dando tanto entendimento, tanto, que agora está sendo necessário. Você vê que o próprio irmão Arthur, né, mensageiro da era, ele está voltando nos assuntos para resgatar os que estão lá atrás, para trazer para onde? Para frente, para perto. Para na hora que chegar o momento certo da trombeta tocar, não vai ser uma trombeta confusa. Após Saúl, ele disse assim, ó, se a trombeta entoar um toque confuso, como vão se preparar para a guerra? E é o único trecho que ele coloca, que é uma informação dizendo assim, está sendo preparado um exército. Ok? Então tá. Vamos abrir lá em Mateus. Isso está em Mateus 24. Vamos abrir para a gente ter um entendimento, tá? É só um pequeno detalhe, porque os irmãos, às vezes, um irmão mesmo me mandou, irmão, não, por causa dos eleitos, o tempo está passando tão rápido. Aí o tempo está sendo abreviado. Bom, o relógio é um só. O relógio é um só lá atrás e aqui na frente. Entendeu? Aconteceu um momento do sol parar, foi o sol que parou ou foi a terra que parou? A terra parou, mas Josué estava na terra. Então, ele vê ali, ele vê o sol, mas parou o sol. Entendeu? Mas aquilo ali foi algo específico. Mas o relógio temporal, ele é um só. Ele permanece um só. Às vezes está passando muito rápido porque você se tornou mais responsável. Você se tornou mais hábil nos seus trabalhos, no seu dia a dia, então você não vê a hora passar. Mas a hora é um só. Né? Porque a gente tem mania de falar assim, o tempo está passando tão rápido. Está mesmo. As coisas estão passando muito rápido. Mas quando se trata de falar se os tempos serão abreviados, não está falando, meus irmãos, de um temporal. Entendeu? Porque a condição para os eleitos de Ial é um, e a condição dos eleitos de Satanás é outro. Satanás tem eleitos? Tem. Tem eleitos. Né? Então vamos ver aqui, ó. Mateus 24. Mateus 24, 21. 22. 21, né, irmão? 21. Vamos pegar do 22, que é só... Eu não quero. É porque esse trecho aqui ele copiou de Lucas e colocou aqui, e colocou mais uns trechinhos a mais. Ó, Mateus 24, versículo 22, diz assim: E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Vamos lá em Provérbios. Deixa aí marcados e vamos lá em Provérbios. Deixa eu só confirmar aqui. O irmão me mandou essa passagem de como é que fala? Essa palavra. Aí eu falei para ele assim, irmão, aonde está essa passagem? Eu já sabia que estava em Mateus. Ele falou para mim assim, irmão, está em Lucas. Então tá, então o irmão vai procurar e vai me mandar. Aí, mais tarde ele me mandou. Meu irmão, não achei Lucas não. Vou procurar aqui e vou te falar. Eu falei assim, então procura. Só que você não vai achar, irmão. Por quê?
Porque não está em Mateus, não está em Lucas, está em Mateus. Verdade. E eu fui nisso, Pai. Nisso o Pai está também trazendo o quê? A correção, não é a correção, a palavra certa, está trazendo o desmascarar do livro de Mateus, do engano, do engodo, né? Para a gente ver que esse evangelho é um evangelho podre, que não se aproveita nada, nada, irmãos, a não ser para a gente pegar o trecho ali e confrontar ele com a verdade, porque não está em Lucas. E a gente já viu que o evangelho que tem que ser seguido é qual? Lucas. Por que o evangelho que tem que ser seguido é Lucas, irmã Ana? É o único livro que prega a verdade. Porque é o único evangelho. Não foi escrito 3, 4. Naquela época começou a ter outros entendimentos, mas quando começou a surgir, o apóstolo Paulo falou assim, olha, está surgindo no meio de vós outra Machia, outras mensagens, outras palavras, e eu falo para vocês, cuidado, porque, né, como ela foi seduzida, eu tenho medo que vocês também sejam seduzidos. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas eu quero voltar nesse ponto. Provérbios capítulo 10, versículo 27. 1036. Diz assim: o temor de Yahweh prolonga os... Abrevia? Prolonga. Os anos dos ímpios serão Abreviados. Então Mateus está falando de quem? Dos ímpios. Dos eleitos deles. Dos eleitos de Emanuel. Porque eles estão vendo que está chegando o momento deles. Está chegando o momento deles serem derrubados por terra. E você vê que quando Satanás ele desce para a terra, ele é lançado por terra, ele vê que lhe resta pouco Tempo. e a palavra fala, ai da terra. E de quem? Do mar, porque está falando dos povos, multidões, das nações. Ai deles, porque Satanás desceu com grande ira no meio de vós, sabendo-lhe que resta-lhe pouco tempo. Para ele o tempo é abreviado. Vocês estão vendo o engodo de Satanás? Porque a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Porque quando o papai ele fala para a gente tem que ter muito zelo, irmãos. E eu falo assim para os irmãos, eu estou tendo muito zelo, mas ao mesmo tempo a gente ainda escorrega. Ainda dá um... né? Por quê? Porque empolga. A gente empolga demais. A gente quer... tá tendo entendimento ali, a gente empolga. E é nisso que Satanás ele entra. Ele entra nisso porque entra a carne. Quando entra a carne, a gente empolga e fala que não deve. Mas eu falei, irmão, depois você olha e me confirma. Está escrito onde? Ah, não, está escrito em Lucas. Não, eu vi que estava empolgado. Não, não está, irmão. E é isso que a gente está melhorando no nosso meio. Porque está sendo formado um exército para serem irrepreensíveis. O que é ser irrepreensível, irmã Diene? Não tem acusação. Não ter nada que te acuse contra. Entendeu? Não ter nada. Mas agora vocês viram, né? De quem os dias estão sendo abreviados. Entendeu? Então tá, fique esclarecido. Agora vamos abrir aqui. Isso foi só uma observação para a gente entender que o nosso tempo tem um tempo determinado. Qual que é o tempo mesmo, irmão Lucas? Irmão Vitor? 1260 dias. 1260 dias. Esse é o tempo de Filadélfia. Vai passar as 24 horas, vai passar os minutos, os segundos, tudo certinho. Porque a palavra de Yahweh, ela se cumpre. Ela não antecipa, ela não vai adiantar. Ela se cumpre no tempo determinado. Ok? E assim seja feita a vontade do papai Yahusha, né? Assim seja feita. Vamos abrir aqui em Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses.
É muito tremendo, né, irmãos? 2060. (2060). Todos encontraram? Vamos pegar aqui a partir Primeiro? 1 Tessalonicenses. A partir do primeiro versículo, tá? O início da carta aí do apóstolo Paulo. Só ver um detalhe aqui, se esse aqui é uma das que eu... Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, ó. Shaul, né? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalônica, em Ial, Pai, e no Mestre, Ial Shamashia. A vós, graça e paz. Você percebeu aqui que ele tem a condição de que Ial e o Mestre, Ial Shamashia. Vocês perceberam, né? Uhum. Agora a gente sabe que Yalcha ele não é mais referido. Ial filho ele não é referido mais como Yalcha. Ele é referido como Ial. Ial filho. Ele é Ial forte, valente. E a gente sabe quem estava conduzindo as igrejas. Porque ele já fala, né? Ial pai. Ial pai. Ial pai. Né? Porque antes a gente tinha entendimento que esse aqui seria Ial soberano. Mas agora a gente está vendo que Shaul Paulo ele sabia. Ele entendia. Em alguns pontos, inclusive, ele mostra, né, esses detalhes. É claro que tem pontos que ele está falando de Ial, soberano. Né? Mas isso é para nós entendermos hoje, os filhos, né? Os filhos da verdade. Versículo 2, diz assim: damos gratidão, né, a Ial por todos vós, sempre que fazemos menção de vós em nossas orações, e que recordamos sem cessar, aos olhos de Ial, nosso Pai, a atividade de vossa fé, o esforço da vossa caridade, do vosso amor, e a perseverança da vossa esperança em nosso Mestre Ial Shamashia. Aí ele continua: sabemos, irmãos amados de Ial, que sois do número dos eleitos. Esses estão, ele está falando assim, vocês pertencem aos 144 mil. É isso que ele está falando. Que o nosso evangelho, né, que fala assim, ó, porque o nosso evangelho vos foi pregado não somente com palavra, mas com grande eficácia no espírito de Ial e com toda a convicção. Assim, sabeis como temos andado no meio de vós para o vosso bem. Agora presta atenção. Vós vos tornastes imitadores nossos e do Mestre, acolhendo a palavra com a alegria do espírito de Ial, apesar das numerosas tribulações, de sorte que vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia, porque partindo de vós se divulgou a palavra do Mestre, não apenas pela Macedônia e Acaia, mas propagou-se por toda parte a fé que tendes em Ial. Não é necessário falarmos disso, pois eles mesmos contam qual acolhimento que da nossa parte tivemos, e como vos convertestes dos ídolos a Ial, para servirdes ao Ial vivo e verdadeiro, e esperardes dos céus a seu Filho. Olha, esperardes dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos. Quem que é esse? Ialcha. Ressuscitou dos mortos, Ialcha. Ok? Que nos livra da ira futura. Percebeu aqui que no momento que ele está falando aqui, as igrejas, ele fala assim, olha,
A partir de vocês, essa propagação e essa fé em Ial, o entendimento de quem é Ial, o entendimento de quem é Ialcha hoje, quem está com o manto embebido de sangue, quem recebeu essa verdade, vocês receberam essa palavra com alegria, entendimento, e por causa de vocês esse evangelho está sendo propagado a todos, é nosso. Interessante. Por causa de um pequeno grupinho, esse evangelho está sendo o quê? Propagado, alcançando não somente a Belo Horizonte metropolitana, Verdade. mas alcançando a toda a terra, como a gente tem visto alcançando. Isso, irmão, é a palavra que está alcançando. Porque hoje eu estava em casa pensando assim, meu pai, eu nunca imaginava que a mensagem ao qual eu estivesse envolvido, né? Eu falo eu, no sentido de falar assim, eu estou participando com os irmãos, eu estivesse envolvido, estivesse alcançando Suécia, né? Suíça, França, Japão. Irmão, tá alcançando tudo. Verdade. Tá, irmão. Tá alcançando Países tudo. da A irmãzinha vai começar a fazer a tradução. Ela me mandou hoje já a tradução em 3 idiomas do texto que eu coloquei lá no grupo hoje, das amarduras, né? Aí ela me mandou em 3 idiomas. Não é tremendo, irmãos? É maravilhoso. Sabe por quê? Isso alegra a gente. Sabe por que isso alegra a gente? Porque a nossa obra está sendo vista. E é o Pai cuidando pessoal. A nossa obra está sendo vista. Entendeu? E a palavra, o apóstolo Paulo fala assim, que eles o quê? Que eles te, o quê? Que eles te reconheçam, não é isso que fala? Que eles vejam vocês, que eles vejam o progresso de vocês, porque Yahshua Mashiach crescia em graça e conhecimento diante de quem? Diabo e dos homens. Pronto. Vocês estão entendendo? Isso é o evangelho que está alcançando. Eu estou mostrando para os irmãos que assim como aconteceu na era de Esmina, está acontecendo na era de quê? Filadélfia. Assim aquele anjo que estava conduzindo ali o povo, naquela época, ele fala assim, olha, vocês devem ser nossos imitadores, imitando a gente. Porque a igreja, irmão, ela imita a igreja principal onde tem um cabeça. Nesse momento aqui, Shaul Paulo era o cabeça da era de Esmirna. E através desse cabeça se desenvolvia o restante do corpo. Hoje, nos tempos de hoje, quem que é o cabeça? O cabeça é Mical, cabeça da igreja. E através desse corpo se desenvolve um corpo perfeito. Só que na época de Paulo, era um corpo perfeito, filhos de Adão. Na época de Filadélfia, é um corpo perfeito de seres celestiais. Que é claro que tem as damas de companhia, né? Quem são as damas de companhia, irmão Anderson? Sardes versus Limpas. Eles são seres celestiais ou são filhos de Adão? Filho de Adão. Filhos de Adão. Tá ouvindo a mensagem? Que irmão não veio, né? Falei, vamos ver se ele tá ouvindo agora, né? Tá ouvindo a mensagem. Então, por que eu estou trazendo isso para os irmãos? Porque os eleitos, quando o apóstolo Saulo ele fala dos eleitos, ele está mostrando os filhos de Adão e está mostrando quem? Os celestiais. Não é verdade? Vamos abrir lá as cartas às igrejas, rapidamente. A gente voltar nos detalhezinhos aqui. Apocalipse capítulo 2. Vamos aqui na era de Esmirna, tá? Vocês viram a astúcia de Satanás, né? Vocês viram ele querendo chamar os eleitos. Sabe por que ele faz isso? Porque assim, se ele consegue falar assim, olha, seus dias estão sendo abreviados, você vê que a gente lê essa passagem, eu lembro ainda que a gente, quando começou a se reunir, a gente falava essa passagem lá na casa da irmã Luciene.
A gente ficava ansioso. Por que a gente ficava ansioso? Porque queria o arrebatamento. Verdade. Os dias estão sendo abreviados, as coisas estão sendo abreviadas. Só prolongava. E só prolongava. Aí primeiro vai. Que isso, não chegou não. Não, vai abreviar mais um pouquinho, né? Não, o noivo tardou, né? Gente, mas o noivo tardou demais da conta. Um versículo que fala que ele nos abençoaria com longura de dias também, não tem? Outro você estava lendo. É. Salmo 91. Longura de Final dias. do Salmo 91. É. Muito bom. É, Isso aí remetendo a quando fala assim, ó, longos dias. Fala de que época que vai ser isso? Bom. Eternidade. Bom. Uma data específica, porque vamos Milênio. isso, porque tem que remeter aos filhos de Adão, que vão estar na terra, né? No seu corpo, nos seus corpos naturais, e também vão ter quem? Os seres celestiais, né? Conduzindo aí as eras das igrejas. As eras das igrejas, Porque perdão. viveu 800 Conduzindo anos, o milênio ali. Realmente. Hã? Viveu 800 anos. Pois é, você vê lá a criança, dias, né? A criança, 100 anos, né? 100 anos. Mais nova, 100 anos. É assustador, né, irmãos? É. Mas é por quê? Porque a intenção do Pai, desde lá de trás, no Jardim do Éden, era fazer com que o homem vivesse eternamente. Sim. Mas uma vez que entrou a morte, falou assim, olha, por causa de você, agora vai ter a morte. Aí fala assim, no momento que falou isso com Eva, com Adão ali, eles já morreram? Não. Ele estava falando que a partir de então, eles não poderiam mais viver para sempre. E naquela época, o que viveu mais, ali naquela época ali, a gente pega quem? Matusalém, que viveu quantos anos, irmã Débora? 926? 931. 969. 969. Então, ou seja, é um milênio. Então, o que o Pai está fazendo é fazendo com que isso volte a ser como era antes. A intenção lá de trás. Só que agora, uma terra sem morte. Por quê? O anjo da morte já não vai mais estar prevalecendo nesse milênio. Por esse tempo. Né? Então, ou seja, vocês estão entendendo? Como que as escrituras, ela lá no início, ela fala de uma coisa específica, por causa do pecado, por causa do erro, por causa do que aconteceu, né? Todos os filhos, né, de Iau aí, vamos dizer. Houve o quê? A morte. Houve destruição, irmãos. Entendeu? O pai dava o reino e eles desobedeciam, o pai tirava deles o reino. O pai entregava a terra, aí eles desobedeciam e o pai mandava inimigos ali. Entendeu? Por que isso tudo? Para no final ele falar assim, vou ter que levantar um novo sacerdócio. Esse sacerdócio vai andar com o meu ungido. Mas esse sacerdócio vai ser fiel em todas as coisas. E eles vão obedecer minha palavra em todas as coisas. Isso, irmãos, eu falo para os irmãos assim, não é sério? Muito sério. Hã? Muito. Porque vocês, nós, estamos sendo preparados para algo muito, mas muito, mas muito, muito diferente do que tudo que nós já vimos nessa limitação humana. Muito, irmãos, fora de pensamentos. Você não consegue. Hoje eu fiquei meditando nisso. Eu falei assim, pai, é muito forte, porque, para você ver, irmãos, eu vou falar assim, uma coisa assim, particular, mas não tem problema sair no áudio não. Eu estou ali trabalhando. Eu atendo no meu carro ali, dirigindo, na média de 15 a 30 passageiros por dia. Eu pego pessoas de todos os tipos. Entendeu? Mulheres que entram, irmãos, tem mulher que já trocou de roupa dentro do meu carro. Se insinuando para mim. Entendeu? Querendo, você sabe que ela estava querendo alguma coisa. E ali você está aqui, pai, tem compaixão, pai. Tem compaixão, tem compaixão. Entra outro ali falando assim, você já foi roubado, Uber?
Aí no nervo de homem, dá vontade de você falar assim, então você vai ter que roubar agora, então, você está ameaçando? E dá vontade de pegar e dar um couro. Aí você pensa no seu velho homem, sabe? Nas suas velhas atitudes, nas suas velhas amizades. Mas aí você fala, não, pai, isso aí é meu corpo limitado falando. Aí você volta à tona de novo. Aí você está nessa constância de luta, irmão. Essa constância de luta, sabe? É um que fala, Jesus te abençoe, vai com Jesus. Nossa, tem uma mulher no carro que falou assim, nossa, em nome de Jesus te proteja, te guarde em todos os seus caminhos. Aí eu falei assim, que o Pai Eterno nos abençoe em todos os nossos caminhos. Aí ela não saiu do carro, irmão. Ela não saiu do carro. Aí, meu filho, Jesus te abençoe. Fez, nossa, Pai Eterno. O pai dela. Nossa, aí você vê que é Satanás te afrontando, irmão. É verdade. Entendeu? Satanás afrontando a nossa mente, afrontando. Mas nesse momento, irmãos, é o momento que a gente tem que respirar, ter paciência, muita, eu tenho. Eu tenho muita paciência. Eu falo, senhora, fique em paz. Que o Pai Eterno te abençoe. No final, fechando a porta, vai com os erros. É difícil, né, irmão? Não, e eu ouvindo, eu ando com fone. Eu ando com fone. Às vezes eu canso que meu ouvido dói, eu tiro o fone. Aí, irmão, eu fico ouvindo o dia todo a mensagem, o dia todo. Aí na hora que eu escuto um negócio desse, eu tiro o fone, eu tenho que ficar olhando pro tempo, eu tenho que parar o carro, tenho que desligar o carro, tenho que deitar, eu vou dar um cochilo mais. Quer saber? Eu vou dar um cochilo aqui, aí eu vou dar uma dormida de uns 10, 15 minutos no carro, sabe? Para esquecer, para espairecer. Mas eu estou falando para os irmãos que nós estamos sendo preparados, irmãos, como um exército forte, porque fizeram um cerco contra nós. Entendeu? Babilônia, suas filhas, né? Os seus frutos espalhados por todos os cantos que te afrontam, te ameaçam, zombam, caluniam. Entendeu? Então tá. Onde eu falei que nós abrimos? Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Antes, capítulo 2, perdão. Antes eu quero fazer uma pergunta. O irmão Helder. O Helder. Está escondido, né? Eu procurei ele ali, eu falei assim, sumiu? Não, tá ali. Irmão Helder. 2 eras tiveram promessa de coroa. Quais são elas? Tá. Agora eu te pergunto, por quê? Por que Esmirna e Filadélfia tiveram promessa de coroa? Uma palavra explica tudo. Não fale. Isso é só para aguçar o entendimento dos irmãos. Uma palavra explica tudo. Vou te dar uma dica. Eu falei com a irmã Diene há pouco aqui. Ele estava? Estava. Ele estava aqui já, estava. Tinha acabado de chegar. É? Na hora que chega. Sabe não? 1 Timóteo 3. Então tá. Irmão Elbert. Irrepreensíveis. Essa é a palavra correta. Irrepreensíveis. O exército que está sendo levantado é um exército de um povo irrepreensível. Só que tem um detalhe muito importante. Pode falar. Perguntou? Ah, tá. Tem um detalhe muito importante. Muito. Essas 2 eras têm promessa de coroa. Não tem? Tá. Quando a gente pega os anciãos os anciãos, eles têm coroas nas suas cabeças. Não é? Muito interessante. Significa que
tanto de Filadélfia como de Esmirna está saindo anciãos e está saindo também o quê? Servos. Os servos e servas. Por isso o apóstolo Paulo ele fala do ancião, dos servos e das servas. Ok, irmãos? Ok. Mas por que os anciãos têm coroas? Por que os anciãos têm coroas? São reis, né? Sim, mas por quê? São conselheiros. São conselheiros do rei. Eles executam papéis de, vamos dizer assim, administradores fiéis, juntamente com um administrador mor. Tem um administrador mor, como tem um copeiro mor, como tem o quê? O padeiro mor, né? A gente viu ali. Quem que foi bem sucedido nessa história? O padeiro ou o copeiro? Copeiro. Por que, irmão Lucas? O copeiro. Ele não usava fermento, ele não fermentava. Ele não usou fermento, né? E o que ele serviu o rei? Vinho. Serviu o rei o quê? Vinho, sem fermento. Eu estou mostrando isso para os irmãos porque tudo tem um contexto Ele espremia as uvas direto no copo do rei. direto no copo do rei. Não dava nem tempo de fermentar. E é isso que eu quero que os irmãos entendam. Ele está perto do rei. Ele serviu a uva do lado do rei. Está vendo alguém que é conselheiro, que está perto do rei, que serve o rei? Aqueles que vão servir ao rei são os anciãos, os conselheiros, que vão estar a serviço prontamente do rei. E os servos e as servas servem quem? Dentro do templo, juntamente com os anciãos. Servem os servos e as servas, e tem também quem? Gabriel, né? Gabriel, ele assiste diante de Mical? De Ial. É de Ial. É Ial soberano ou Ial filho? E ao filho. Por que Ial filho, irmãos Alino? Por que ele assiste diante de Ial filho e não diante de Ial? Não sei explicar. Irmã, a irmãzinha aqui, ó. Vou perguntar ela, vou ela no fogo. A irmã, eu esqueci o nome. Sulamita. Você lembra, irmãzinha? Por que Gabriel servia? Por que Gabriel serve diante de Ial e ele serve a, ou ele pergunta ele serve a Ial soberano ou ele serve a Ial filho, e por quê? Pergunta difícil, né? Pra menina, né? É, um pouquinho. Eu sei. Ah, ela é incrível. O pai defendendo. O pai vai Mas é porque eu sei da inteligência dela. E Gabriel, ele serve diante de Ial filho ou diante de Ial soberano? Por quê? Você sabe? Irmã, você levantou a mão, Julie? A Julie levantou a mão, irmão. Você ouviu ela levantando a mão? Pode falar. A irmãzinha acertou, ela já te deu 50% da resposta. E ao filho, mas por quê? Ele está diante de Ial aonde? Em qual lugar? Ah, É porque ele serve de noite. Isso, de noite. Onde? Nos lugares celestiais. Nos palácios de marfim. Aonde está o trono de Ial filho. Agora você está entendendo aonde Gabriel estava. Viu? Nesse momento que recebeu a herança, Ial filho, ele foi elevado. Está onde? Na luz inacessível. Por um pouco de tempo, tem alguém que sentou no trono de Ial filho. Quem? Não, Ialcha. Mical não, Ialcha. Ok? Porque agora ele não pode ser também mais chamado de Mical nesse momento. Ele tem que ser chamado de Ialcha. Porque aí se torna digno de assentar no trono. Por isso Salmos 45 fala: teu trono é de Ial. Viu? Mas ele é rei? Não, ele não é rei.
mas ele é regente. Ele é o regente, ele fala pelo rei. Ele escreve ali coisas de memorandos de um rei. Por quê? Ele está ali no posicionamento de poder falar como se fosse o próprio Yahshua falando. Ok? E Gabriel, os 24 anciãos, e tem os 144 mil. Ok? Vamos pegar aqui as duas cartas de igrejas rapidamente. Apocalipse 2. Quer falar alguma coisa, irmão? Não, pode ir tudo. Apocalipse 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação. Lembra do apóstolo Paulo falando? Vocês estão numa tribulação. Lembra disso? Nós acabamos de ler em Tessalonicenses? Pois é, porque isso aqui estava acontecendo com eles. E eu quero só lembrar os irmãos. Você viu que é muita coisa, né, irmãos? Quando a gente pega para ruminar, não é muita coisa? Quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, vocês agora estão servindo o Yahweh, o verdadeiro. Por que ele está falando isso? Porque no tempo de Tessalônica, ali é Grécia. Ali é Grécia. Naquele momento, ele serviu a várias entidades, a vários deuses. Ok? Eles serviam a vários deuses, a vários. Tinha vários tipos. Inclusive, até um imperador eles adoravam como um deus. Eu esqueci até o nome dele. Eles adoravam nessa época. E quando o apóstolo Paulo ele chega com a mensagem, ele chega com essa mensagem, trazendo ali uma resposta de uma verdade, e quando eles abraçam essa fé, essa verdade, eles abraçam, irmão, de uma forma tão tremenda que dali começa a ser disseminado uma fé em Yahweh, não é no Deus, é em Yahweh verdadeiro, porque eles estavam servindo alguém que supostamente era o soberano dos céus e da terra. E eu vou contar um negócio para vocês que isso vem das denominações. É os estercos, né? Para ajudar a gente a crescer. Esse entendimento é das denominações. Mas por quê? Nessa época, além deles servirem aos deuses, esses deuses eram assim, olha. Zeus tinha sua esposa e tinha seu filho. E era sempre o pai e o filho. Sempre. Em todos eles. É sempre o pai e o filho. Pai e o filho. Em todas essas entidades. Porque Satanás, copiando desde tempos antigos. Como que ele consegue trazer o filho dele para a terra, literalmente? Como que ele consegue fazer isso, irmã Rejane? Satanás consegue trazer literalmente o filho dele para a terra. Literalmente. A semente dele literalmente vem para a terra. Como? Você está falando ali em Eva, lá no início? Em Eva. Lá no início. Ele consegue. Então, a partir dali, ele começa a mostrar em cada tempo, em cada povo, em cada região, que serviam a seus deuses, um pai e um filho, um pai e um filho, um pai e um filho. E sempre esse filho é alguém especial que age pelo pai. Uma cópia de quem é Mical com seu pai. Entendeu? Uma cópia de quem é Yahshua Machia, filho de Yahweh soberano. É uma cópia, sempre uma cópia. Lúcifer com Jesus Emanuel. E Yahshua Machia com Mical. Viu? É sempre uma cópia. Ok? Zeus com seu primogênito. E Yahweh soberano com seu unigênito. Vocês estão entendendo? Tudo uma cópia. Engraçado, né? Você falou que eles tinham Zeus, filho do pé, né? Eles precisavam da mulher para gerar. Aham. Diferente lá, né? Exatamente. E é tão notório, porque Zeus ele transformava água em vinho. Entendeu? Em João é a única passagem que mostra que está sendo transformado o quê? Água em vinho. E está numa festa, né? Uhul! Ele está numa festa.
Ele está ali no meio deles. E faltou vinho no casamento. Ô, gente, faltou vinho. Tem que transformar, né? Tem que dar um jeito. E com isso, Aí a mãe dele fala assim, ô meu filho, tá na hora de você se apresentar. com isso deu legalidade também, dessa Ceramics. discussão de vinho com fermento, vinho sem fermento. Exato. Nas denominações, tudo é dividido nisso. Exato. Uns acham que está certo o vinho É, fermentado. uns bebem, outros Outros não. não, acho que tem nada É. a ver e por aí vai. Exatamente. E é nesse ponto que a gente vê a cópia e a sedução de Satanás. A gente vê que os dias daqueles que temem Aial serão prolongados, mas os dias dos ímpios serão abreviados. A gente entendeu de quem que as escrituras agora está falando Vai ser notoriamente. abreviado. Entendeu? E lá daquela época, né, do apóstolo Paulo, até nos dias de hoje, cada país é essa mesma cópia. Pai, Mesma cópia. até nos nossos Pai, dias. filho, pai, Você filho. vai na China, é desse Mesma jeito. coisa, mesma Na coisa. Índia também. Você vê que dentro das denominações, Essas religiões. dentro das denominações você tem um pastor. Na maioria das vezes quem pega o cargo do pastoral ali é o filho ou a filha, né? Porque na igreja tanto faz, filho ou filha, pode ser pastor ou pode ser pastor. Eu sustei, entrou uma senhora no carro, 3 mulheres, né? Aí entrou, aí uma senhora conversando aí, né, pastora? Eu levei um susto. Eu levei um susto. Aí eu olhei no retrovisor assim, eu falei assim, meu pai, né? Estão tão perdidos, né? Mas vamos continuar aqui. Isso aqui, irmãos, é porque a gente está ruminando, entendendo como que Satanás é sujo. E como que ele é exigente também, tá, irmãos? E não é qualquer um que ele aceita para servir ele não, viu? Satanás é exigente demais. É fidelidade. Quer fidelidade, mas ao mesmo tempo ele mata o seu próprio filho. Mata. Mata e come, né? Mata e come. Se não servir direito, Entendeu? Então, era para a gente entender. Agora vamos lá. Versículo 8. Ao anjo da igreja, Apocalipse 2, 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação e tua indigência. Indigência aqui é o quê? Pobreza, né? E as blasfêmias de alguns dos que se afirmam em Aldiz, mas não são. Aí fala, pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Não tenhas medo do que irá sofrer. Eis que o diabo, olha aí quem está lançando, eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na... Viu aqui que o diabo é quem está lançando nas prisões? Ok? Eis que o diabo vai lançar alguns de vós nas prisões, para ser expostos à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias, mostra-te fiel até a morte. E eu te darei a coroa de quê? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum será lesado pela segunda morte. Por que fala lesado pela segunda morte? Porque está falando dos filhos de Adão. Ok? Ok. Recebe promessas de coroas. Tem coroa, essa era. E dessa era aqui saiu quantos tronos de ancião vai sair da era de Esmirna? Relembrando, irmão Helder, Esmirna 16, ok? Filadélfia, carta à igreja de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Quem está escrevendo? É o anjo da igreja? É o que está falando? Ou é Johan? O anjo da igreja. Que está escrevendo? Sim. Que está escrevendo a carta aqui? Está escrevendo Johan. É, que está escrevendo é Johan. Ok? Ao anjo da igreja escreve. Então, ele está mandando aqui Alcha, está mandando escrever uma carta para Mical. Entendeu? Então tá. Ao anjo da igreja escreve, né? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém mais fecha e fechando ninguém mais abre. Aqui faz o link com Isaías 22, daquele que tem o quê? A chave. Ok? Tá nítido. Aí fala, versículo 8.
conheço tua conduta. Não é isso? Aí parte para onde aí? Pois tem pouca força. Conheço tua conduta, pois tem pouca força. Mas guardastes minha palavra e não renegastes o quê? Meu nome. Eu perguntei aos irmãos, porque olha aqui minha Bíblia aqui, ó. Eu saí marcando, uma hora a gente pensava que era uma coisa, outra hora eu pensava que era outra, por causa de qual que era fermento. Aí eu me perdi aqui nesse detalhe. Mas o irmão ele trouxe que eis que pus a frente uma porta aberta. Não é fermento porque linka com Apocalipse 19. Não é adição. Não. Ah, tá. Que pus para frente uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Ah, tá, verdade. Verdade, irmão. Vamos ler de novo. Versículo 8. Conheço tua conduta. Eis que pus em tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Pois tem pouca força, mas guardastes minha palavra e não que renegaste meu nome. Aí fala, forçarei os da sinagoga de Satanás. Aí aqui, não, aqui não, né? Aqui para continuar. Aqui se afirmam e audis, mas não são, pois mentem. Forçarei que venham prostrar-se a teus pés e reconheça que te amo. Visto que guardastes minha palavra de perseverança, também te guardarei da hora da provação que virá sobre o quê? O mundo inteiro. Aqui você lembra quando está falando lá assim, ó, lá em Daniel 12:1. Naquele tempo levantar-se-á quem? Mical, o grande príncipe que se conserva o quê? Mas naquele tempo haverá um período de grande angústia, tribulação. Mas o que? O teu povo. Povo de quem? De Mical. Porque está falando naquele tempo, Mical. Mical se erguerá. Então, você está em Daniel 12:1? Daniel 12:1, e eu estou lembrando aqui que o irmão trouxe em Tessalonicenses. Primeiro fala assim, esperardes do céu a seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, e acha que nos livrará da ira futura. Exato. Daniel 12, que você Daniel 12:1. E lembrando que esse detalhe aí é aquele momento, né? Lá nas partes celestiais, que a gente está, o quê? Chamando, né? Vem. O Espírito e a noiva dizem vem. É esse momento nas partes celestiais. Exatamente. Porque antes a gente entendia, né? Às vezes nem entendia, né? Por que fala que Alcha vai voltar, né? E Alcha não vai voltar nessa terra. Entendeu? É nas partes celestiais, porque fala até que os transpassaram. Quem que transpassou ele? Como assim? Tá velhinho? Como o irmão falou, né? São pessoas já velhas, já morreram. Morreram já. Então, por que fala até os que transpassaram vão ver ele? Já morreu? Então quer dizer que vai levantar da terra aqui, vir vai ver. Não, não é isso não. Está falando que é o momento do julgamento ali. Momento de julgamento. Do tribunal do Mashiach. Você está entendendo? O momento que está chamando e eles vem, porque ele vai ser uma testemunha rápida. A gente viu isso. Ele vai ser uma testemunha rápida. É tremendo, irmãos. Agora a gente está entendendo com clareza detalhes que antes ninguém explicava. Porque não tinha espírito de alma. Mas aqui, naquele tempo, levantar-se-á Mical. Leia para a gente, 12:1, irmão. Neste tempo levantar-se-á Mical, o grande príncipe que se conserva junto dos teus filhos, do teu povo. Será um tempo de tal angústia. Dos filhos do teu povo. Dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo teu povo escapará, isto é, todos que encontrarem escrito no livro da vida. Os que se encontrarem. Você viu que o povo de Mical está escrito? Eu vou falar para o irmão uma passagem, mas é só um relato, tá? Quando, lá em Deuteronômio está escrito assim, quando um rei, ele toma um lugar, isso está em Deuteronômio 17, se não me falha a memória agora. Quando o rei, ele tomar, e ao falando assim para Moisés, melhor dizendo, quando vocês entrarem na terra prometida e quiserem um rei, que esse rei seja dos teus irmãos. Esse rei tem que ser do meio dos teus irmãos. E esse rei vai escrever um escrito de tudo que acontecer. Interessante. Vamos pegar essa passagem?
Ela é bem interessante só para a gente compreender. Deuteronômios 17. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deuteronômios 17, 14. Diz assim. Todos encontraram? Quero todos lerem. Deuteronômio 180. 17, 14. Deuteronômio. Isso, irmão. Obrigado. 17, 14. Encontraram, irmãos? Irmã Edna, esperando a irmã Edna ali. Irmã Débora, encontrou, irmã? Deuteronômio, que aí eu não lembro. Quando a palavra é muito longa, Boa ideia, irmã. eu divido no meio. Deuteronômio. Verdade. Encontrou? Então vamos lá. Diz assim, ó. Quando tiveres entrado na terra em que Ial, teu Ial, te dará, tomando posse dela e nela habitares, e disseres, quero estabelecer sobre mim um rei, como todas as nações que me rodeiam. Deverás estabelecer sobre ti um rei que tenha sido escolhido por Ial, teu Ial. É um dos teus irmãos, que estabelecerás como rei sobre ti. Aí fala, não poderás nomear um estrangeiro que não seja teu irmão. Aí ele fala, ele, porém, não multiplicará. Vamos pegar aqui o versículo 18. Quando subir, aí está falando do rei. Quando esse rei subir ao trono real, ele deverá escrever num livro, olha aí, ele deverá escrever num livro para seu uso uma cópia desta lei ditada pelos sacerdotes e levitas. Então, toda vez que esse rei subia, ele ditava todas as regras, as leis, os princípios. Ele tinha que escrever isso como memorial. E todos os próximos reis que iriam se seguindo, iriam ver aqueles relatos, os acontecimentos, o que ocorreu, inclusive os que participaram da guerra, os que foram fiéis, os que não foram. Interessante. Isso que é interessantíssimo, porque isso aqui foi uma regra estabelecida. E agora, quando fala aqui que o teu trono é de Ial, a gente vê que Mical, que se tornou Ialcha, eu falo se tornou porque ele se tornou através das vestes que ele recebe. Então ele recebe as vestes, ele simplesmente começa a editar os princípios que vão ser ditos diariamente para o povo. E ele tinha que ler isso. Se o irmão continuar lendo, vocês vão ver. Eles tinham que ler isso diariamente para o povo, o rei, para que o rei não se desviasse para nenhum caminho. Entendeu? Ele tinha que estar sempre lembrando as coisas de Ial ali. Ou seja, o rei é levantado por Ial. O rei é levantado por Ial. E esse rei tem que ser o quê? Seu irmão. Esses reis têm que ser o quê? Seus irmãos. Tem que ser dos filhos do seu povo. É isso que eu queria dizer. Você falando aí dessa passagem, eu lembrei de Neemias, porque quando Neemias trouxe de novo o povo para ir ao Xalã, Neemias ou foi Esdras? Um dos dois. Aí ele pegou o livro da lei e foi ver onde eles tinham errado. Para reconstruir, aí ele pegou o livro da lei. Neemias, né? Esdras só é o escriba, ele só fala. O Neemias que fez a reconstrução, ele pegou para editar. Essa prática era um memorial. Agora aqui, para a gente entender aqui, ó. Vocês viram aqui? Os filhos do teu povo. Então, esse rei, irmão, que é levantado, ele é dos filhos do seu povo. Viu? Porque isso é um memorial eterno. É um memorial. Não poderia ser outro estrangeiro. Vamos pegar aqui de outro lugar, de outra tribo. Não. Tinha que ser da linhagem real. Entendeu? E esse livro, por isso que ele fala em Daniel 12:1. Olha lá no finalzinho que está escrito Daniel 12:1. 19 e 20 também fala bastante sobre esse rei.
Aí quem fala? Quanto a ti vai tomar o teu repouso. Não, Daniel. Então, Daniel 12:1. 12:1 no finalzinho. Mas nesse tempo o seu povo escapará, isto é, todos os que encontrarem escrito no livro. Todos que encontrarem escrito no livro. Escrito no livro memorial. Uma vez que ele se levantou, e ele, quando se levanta, tem um período de tempo. Presta atenção. Mical se levanta. Tem um período de tempo. Não é tempo abreviado, não. Tem um período de tempo. Qual que é esse tempo? 1260 dias. Nesse período que acaba os 1260 dias, Mical, ele entra em guerra com quem? Com o dragão. Mical e seus anjos e o dragão contra os anjos, com os seus anjos. Eles entram em guerra. Apocalipse 12. Daniel 12, Apocalipse 12. Entrou em guerra. Entrou em guerra, é lançado por terra. Lembra disso? O dragão é lançado por terra. Ok. Nesse momento ali, Mical está tomando posse de novo daquilo que era dele antes de tudo. Está sendo restituído. É a condição que da ministração que nós vimos quarta-feira, de quem? Do copeiro que espreme perto do rei. Olha, eu estava diante do rei e eu espremi as uvas no copo do rei. Ou seja, ele estava do lado do rei. O trabalho, o exercício dele, ele estava ali do lado do rei. Ele não estava longe, ia preparar longe para entregar para alguém levar. Não, ele estava perto do rei. É esse detalhe que eu estou mostrando para os irmãos. Está mostrando que esse que está sendo restituído ao cargo novamente, ele está sendo restituído ao cargo de conselheiro do rei. Porque ele já era esse conselheiro. Entendeu? Era um conselheiro, só que agora ele é o quê? Não agora, ele já se tornou, mas entra com o Mical e volta a ser novamente. Os irmãos entenderam, né? Então, esse se tornar novamente, sendo restituído, é tão maravilhoso, por quê? Porque os 24 anciãos, eles têm o que na cabeça? Coroas. A promessa para ela de Esmirna de Filadélfia é o quê? Coroa. Significa que se os 24 anciãos têm coroas, eles são filhos do povo de Mical, que significa que são reis. E por isso é dito, na coxa dele está escrito o nome: Rei dos Reis, Mestre dos Mestres. Entendeu? Por quê? Porque os reis que estão sendo levantados, conforme a gente viu do Deuteronômio, é por Ial. Isso confirma o que o irmão disse aqui quarta-feira, irmão. Não é Mical que escolhe. Não é Yalcha Mical que escolhe. Não é o nome de Yalcha que escolhe. É Ial que escolhe. E é tão tremendo porque para servir a Ial soberano é um só. É Ial filho. Que era Yalcha antes. Só que agora, para servir a Ial filho, é 24 anciãos. Viu? Por que isso, irmãos? Por que 24 anciãos? São 2 turnos, né? Hã? 2 turnos. É? Que representa a nova aliança. 24 horas. Representa o que mais? As tribos. As 12 apóstolos, 12 tribos. Não é isso? Então tá. Eu estou falando isso para os irmãos. 24 horas do dia. 24 horas do dia, exatamente. Estou falando isso para os irmãos para nós lembrarmos do que nós aprendemos. Dia e noite. Dia e noite. Dia Ali e recebendo noite. dia e noite. Por enquanto. 12 horas, dia, 12 horas. Por enquanto. 12 horas. Isso que é o tremendo. Por enquanto vai ser dia e noite. Depois é só dia. Por enquanto. Depois é só dia. Dia perfeito. Mas dia como? Vai ser no milênio ou depois do milênio? Depois do milênio. Então vamos continuar aqui. Para a gente não perder o foco do objetivo principal. A gente viu claramente que para levantar-se um rei tem que ser dos filhos do seu povo. Do povo de quem? De Mical. Então tá. Vamos lá agora. Nós lemos a carta de Filadélfia, não foi? Isso. Vamos lá agora em Crônicas. Peraí, deixa eu pegar aqui.
Espera aí, deixa eu lembrar. É um branco aqui. Vamos lá agora em 2 Reis. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu até marquei. 2 Reis 24. 2 Reis 24. Segundo Reis 24, né? É muito tremendo, né? Os detalhes. 2 Reis 24, versículo 10. Ó. 2 Reis 24, versículo 10. O irmão gosta, né? Das filhas de Alves? É isso que eu pensei. 2 Reis Segundo 24. é a segunda aliança. A nova aliança. Acho na 543. Todos encontraram? 543. Irmã Lídia Amado disse aí, ó. Bibial Shalom, página 543. Diz assim: naquele tempo, os oficiais de Nabucodonosor, rei de onde? Babilônia, marcharam contra Al-Shalã e a cidade foi sitiada. Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio em pessoa atacar a cidade, enquanto seus soldados, o quê? Assitiavam. Então, Joaquim, rei de Judá, foi ter com o rei de Babilônia, ele e sua mãe, seus oficiais, seus dignitários e seus eunucos. E o rei de Babilônia os fez prisioneiros. Isto foi no 8º ano do seu reinado. Ok? Aqui é o momento do cerco contra Al-Shalã. Vamos lá em Daniel. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Aí essa carta é dita novamente essa parte, tá? Daniel 1. Todos encontraram? 1552. Tá? Daniel 1 diz assim: no 3º ano do reinado de Joaquim, a irmã estou procurando aqui. Show? Daniel 1. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, o que? Marchou contra Al-Shalã e pôs-lhe cerco. Tá vendo? O mestre entregou-lhes nas mãos Joaquim, rei de Judá, assim como boa parte dos teus utensílios do templo de Ial. Ele os transportou à terra de Sinear, depositando esses utensílios na sala do tesouro dos seus deuses. Olha aí. Depois, o rei ordenou a Asfenés, né, chefe dos eunucos, que escolhesse dentre os israelitas alguns moços, quer de sangue real, quer de famílias nobres, nos quais não devia ter o quê? Olha aí. Nabucodonosor, a gente já sabe que é a representação de quem? E quem é esse? Satanás. Viu a exigência de Satanás? Ele não quer qualquer um. Quando a gente pega Ezequiel 28, que ele está se ornamentando com as pedras preciosas, ele está se ornamentando qualquer pedra, irmão? Não. Ele está se ornamentando com os filhos de Alxa. Eu estou falando dos 10. Os melhores do reino. Os melhores. Então, isso é a astúcia de Satanás. Ele queria o melhor. Você vê que para apresentar a oferta de expiação, poderia ser qualquer oferta? Não. A oferta tinha que ser sem defeito. Sem defeito. E o que ele pede aqui? Que nenhum dos homens seja, que não poderiam ter defeito. Sangue real. E tem que ser sangue real. Boa aparência ainda.
E ele gosta Igual de aparece. sangue real e nobre. Sangue real. Sangue real. E quando a gente vê que o príncipe que se conserva no meio do seu povo, e é dos irmãos desses que saem os reis, então significa o quê? Que Satanás, ele tirou desses reis, né? Os escolhidos ali, e eu falo até assim para os irmãos, como que Satanás é tão terrível, né? E astuto, mas ele se ornamentou com as pedras, seduziu elas, né? Fez um cerco lá no céu, porque isso aqui é uma repetição. Lá no céu aconteceu. Você vê que quando Nabucodonosor estava entrando ali no palácio, ô irmãos, estava entrando no palácio ali, o que aconteceu? No restante do tempo, os soldados dele já estavam vindo sitiando tudo. Verdade. Um ataque simultâneo, irmãos. E aqueles fiéis que se conservavam junto com Iausha, que ali era Mical e Iausha, que se conservava ali, naquele momento, a nuvem escura que desce em Salmo 18, ali Ial vem assim, planando nas asas do querubim, né? Do querubim. Por quê? Gabriel assistia diante. Gabriel. Aí ele vem planando ali nas asas do querubim, com a mão, que é Ial, filho, ele pega Iausha, Mical, com seus filhos, né? E sua prole, sua descendência que estava próxima dele, condando com ele, pega eles e coloca no lugar espaçoso. É isso que aconteceu. Só que uma parte, Nabucodonosor, ele aprisionou com ele. E alguns desses que ele foram aprisionados, eles lançaram por terra, em prisão. Foram lançados em prisões. Quando fala prisões, nós estamos falando da terra. Ok? Na terra. Só que essas prisões são as prisões de Satanás. Nós estamos na prisão da terra. Mas nós não estamos na prisão de Satanás. Não estamos nas garras dele. Nós saímos. Aí a palavra dela, sai dela, povo meu. Tirou nossos pés do laço, né? Tirou nossos pés do laço. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Olha os filhos do teu povo. Sai dela, povo meu. Está falando daqueles fiéis. Está falando com os fiéis. Só que aqueles que lá em cima foram a favor de Nabucodonosor, eles permanecem nas garras de Satanás. Que são esses que estão ali na igreja ainda, na era ainda, participando do vídeo de Babilônia, em Tiatira. Vamos dar uma passadinha lá em Tiatira. Tiatira, Apocalipse capítulo 2. Diz assim: reprovo-te, contudo, pois deixes em paz Jezabel, esta mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz meus, grifa aí, meus servos, grifa aí, meus servos, grifa aí, meus servos, grifa aí, meus servos. Diz assim: ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Viu que o apóstolo Shaul, ele falou assim, olha, que eles se converteram saindo dos seus ídolos. Em Esmina aconteceu a mesma coisa. O que era eleito de Ial estava saindo dos ídolos. Só que aqui na era de Tiatira, que é depois de Esmina, tinha os servos, filhos celestiais, e tem, né? Que estão ainda sendo seduzidos. Grifou meus servos? Sim. Vai lá Apocalipse 7. Vai lá Apocalipse 7.
Versículo 9. Perdão, irmãos. Versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra. Quem é esse? Hã? Antimachia. Segurando 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar, ou sobre alguma árvore. Vi também outro anjo, que subia do oriente, com o selo do Iau vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos, que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar: não danifique a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fonte dos servos do nosso Iau. Dos servos do nosso Iau. A carta de Tiatira, ali está dizendo o quê? Essa profetisa, ela ensina e seduz meus servos. Viu, Link? Mical está fazendo o quê? Junto com seus, com aqueles que acompanham ele. Selando, mas está tirando das garras de Babilônia, essa mulher, essa prisão, e está selando. Porque nós estávamos no meio desses, mas fomos tirados do meio desses. Só que tem alguns que ainda estão lá. E a gente vê que, a gente já entendeu, 1/3 de um, 1/3 de outro, já entendemos isso. Apesar que em Ezequiel 5, a gente ainda está tendo um entendimento a mais. O pai ainda está melhorando aí, ampliando mais esse entendimento de Ezequiel 5. Mas isso aqui é para nós começarmos a compreender que esses servos do nosso Iau, que Mical, ali, Yausha, né? Ali não era Mical, ali é Yausha, né? Yausha. Ali, ele está falando com o anjo assim: até que nós tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Iau. Está falando de quem? Quem são esses servos? Os 144 mil. E mostrando, irmão, o irmão está falando que está dentro de Babilônia, em Ezequiel 39:17 fala, né? E tu, filho do homem, diz a toda espécie de ave e todos os animais selvagens: ajuntai-vos, vinde e congregai-vos de todas as bandas para o sacrifício que vos ofereço. O grande sacrifício sobre os montes de Israel. Comereis carne e bebereis sangue. Comereis carne de heróis e bebereis o sangue dos príncipes da terra. Heróis da antiguidade. Heróis da antiguidade que alguns foi após outro. Antimachia em cima. Uma boa quantidade, né, irmão? Uma boa quantidade de 144 mil. 39 o quê, irmão? 39:17. Tem uma tradução que está falando nobre, fazendo o link com o que o irmão falou. Dos nobres. Então, acho que a tradução almeida. Eu acho que aqui heróis. Mas os heróis Gênesis 6, né? Gênesis 6. Porque são seres celestiais. Porque tem heróis da fé também. Heróis da fé assim, heróis. Gênesis 6, que fala sobre o exército celestial. Heróis de tempos antigos. Uma parte seguiu o antimachia. Exatamente. Participava até do exército, mas exatamente. Para Mical. Vocês entenderam? Que a gente caminhou com o apóstolo Saul ali, dizendo à igreja de Tessalônica, e a mensagem foi interessante. E muitos aceitaram. E aqueles que estavam com seus ídolos, porque na época era muito ídolo. Irmãos, era muito ídolos. Igual é agora, irmão. Muito ídolo. Eu sei, mas eu falo assim, você vê se chegasse numa cidade, aí, a poucos quilômetros, alguém adorando tal. A poucos, alguém adorando tal. Aí você anda mais um tanto, alguém adorando tal. Você está entendendo? Aqui, a gente ainda está no meio de todo mundo adorando a Zeus. Entendeu? Ainda são 3 milhões. Agora você fala assim, vi como que é assustador e nojento isso. Então quando fala assim, olha, que Jezabel, que se afirma ser essa profetisa, ela ensina e seduz meus servos a comerem carnes sacrificadas a ídolos,
Está falando que os servos do nosso Yahweh estão no meio dessas pessoas que estão comendo carne sacrificada aos ídolos. Por que ídolos? Porque são vários. Porque está se repetindo o que aconteceu na área de Esmina. Só que a mensagem de Filadélfia, ela está sendo o quê? Boa. E está sendo o quê? Enviado a toda a terra. Se cumprindo Apocalipse capítulo 14, versículo 6, que está escrito o quê? Lá. O anjo que voava no meio do céu foi o evangelho eterno, né? Para anunciar todas as nações, tribo, língua, povo. Anunciando o quê? O evangelho eterno. Não. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno Dê para alto. anunciar. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz: temei a Iau e tributai. Peraí, ó. Glória. Temei a Iau. Qual Iau? Filho. Por quê? Porque lá em Provérbios a gente viu que aqueles que temem Iau, seus dias serão o quê? Prolongados. Esses serão prolongados. Esses que temem têm seus dias prolongados. É esses aí que ele está falando. Agora continue, irmã. E tributai-lhe. Tributar quer dizer, Aham. dá honra. Aham. Pois chegou a hora do seu julgamento. Aí. Adorai Aí. aquele que fez o céu e a terra, o mar É o- e as é o ondas, evangelho e ao do irmão. filho. Viu? E ao O filho. evangelho nosso. Evangelho de Filadélfia. É que o irmão Arthur, né? Aham. É Mical, que Mical trouxe, né? Está Através do trazendo. Espírito Tá trazendo, né? É o espírito Através de do Al Espírito de Al, falando isso na que- boca do anjo. Da era de... É isso que está falando. É exatamente isso. É isso que É o diz. evangelho eterno sem fermento. Eu entendi Porque o que está você quer falando dizer. adorar e a Ial, quer dizer, a Ial é Sim. o filho, né? Que E é a essa é a mensagem Essa é a para mensagem. toda. Tributar-lhe, quer dizer, dar honra, E dar adorar. o direito, né? Uhum. O direito dele. Exato. O direito que ele pertence a ele. Pertence a E ele. adorar ele. Exatamente. E está falando para todos os povos, nações, tribos e línguas. Por quê? Não fala tribos aí, irmã? Fala tribo, língua e povo. Tribo. A toda nação, tribo, língua e povo. Isso. Toda a nação. Tribo, língua e povos. Ou seja, está falando das tribos, os 144 mil. E de todo o restante, de Apocalipse 7, versículo 9, que vão vir da grande tribulação. Porque foi duas visões. A visão de Apocalipse 7, do 1 ao 8, fala das 12 tribos. Foram ajuntadas, foram seladas. Subiram. Ok? 144 mil. Servos e servas. Depois, o ancião fala: e esses aí, ó, Hannah, quem são? Ah, mestre, tu sabes. Vou te falar então quem são. Esses são os que vieram da grande tribulação. Esse é o outro grupo. E tem suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Suas vestes estão brancas agora. Por quê? Sardes tem vestes brancas. Entendeu? Por isso que para Laodiceia fala: vem e compre de mim o quê? Ouro. Provado no fogo e vestes brancas. E vestes para que tampe a sua nudez, porque estás nu. Por quê? Está comprando o entendimento que antes eles não tinham de quê? Falar assim, é para adorar a Yahweh Filho. Porque antes foi dito que ele não é adorado. E é uma multidão que ninguém podia contar. E essa multidão ninguém pode contar. São muitas. Por quê? É constituído de filhos de Alxa, que ficaram, né? Os pouquinhos ali que a gente viu, que é o quê? O filho pródigo, né? Que são pouquinhos. E também aqueles, o quê? Filhos de Adão, ok? Os filhos de Adão, que é a maior parte
que vão ouvir a mensagem de Filadélfia que foi deixado aqui nessa terra, que é o Evangelho eterno sem fermento, ok? E também canal, o quê? Ensinos de Al e Al. Você está entendendo? Isso é o terreno que está sendo preparado para que esses ouçam a mensagem da verdade, né? Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Isso tudo é para nós voltarmos lá atrás, porque antes a gente tinha perdido essa condição. Coroa, quem tem? Por que não tem? Por que tem coroa os anciãos? Né? Mas agora ficou mais claro, porque agora a gente entendeu que os reis só podem ser levantados daqueles que são do povo de Alcha. Exatamente. Entendeu? E eu falo para os irmãos uma coisa: quando o apóstolo Paulo ele teve contato com Ialcha, quem era ali? Era Mical ou era Ialcha? Ial filho. Ialcha Ial filho ou Ialcha Mical? Ialcha é o filho. Quando Shaul Paulo ficou cego, quem era ali? E é o filho. Vejo que ainda tem muitas dúvidas, né? Hã? O que você acha, irmão Bruno? O que você acha, não? Tem que achar. Ou sabe ou não sabe. Quem que é? Eu vejo pelo entendimento que nós estamos tendo hoje, que Ialcha não é citado, o papai Ial forte e valente não é citado como Ialcha mais. Então quando aparece Mical, é Mical que se tornou Ialcha. Exatamente. Porque eu também vejo quando nós vemos Moisés pedindo para ver a face. Sim. A face, e ele fala para ficar o quê? Na fenda, e não era o próprio Ial, era a face, era uma das faces de Ial. Exatamente, porque ele não pode ser visto. Não pode ser visto. Mas essa mensagem, dessa passagem de Moisés específica, inclusive eu até mandei há pouco tempo, esse dia, eu mandei para o irmão Arthur, que é uma dúvida. E ele está até meditando nisso, conforme o pai também vai trazendo, né? Porque foi só uma dúvida. Se ele seria algo soberano mesmo, se seria Ialcha, né? Ialcha. É só uma dúvida. Eu acho que poderia ser a dúvida assim, ser Ialcha ou Mical, porque Ial soberano. É porque ele fala assim, ele coloca a mão, na hora que coloca a mão ele passa. Então. Entendeu? Fala assim, ó, eu vou colocar a minha mão. Aí ele coloca a mão. Aí depois a mão sai, aí ele vê de costa. Entendeu? E a mão é aí não sabe se é duas pessoas. Mas a gente está meditando nisso. O pai vai trazendo aos poucos, é muita coisa, né? Mas eu quero que os irmãos entendam o seguinte. Eu pensei em você até falar daquela passagem de Moisés descendo do monte. Quando ele desce do monte, ele desce com a face o quê? Brilhante. Você vê que ele desceu com a face brilhante. O mesmo contato que Shaul Paulo teve quando se aproximou dele, ali ele fica cego, porque ele vê uma luz ofuscante. Entendeu? Então, quando Shaul Paulo ele vê isso, inclusive ele cita, vai até o terceiro céu, ele fala de uma forma muito humilde, que ele fala, havia um homem que há 14 anos foi até o terceiro céu, lembra disso? E quando ele cita isso, a gente vê que ele foi num lugar inacessível. Muito interessante. Inacessível. Ok? Muito interessante. Inacessível. Ou seja, quando ele desce já na condição de ser celestial. Por que eu falo que ele já desce na condição de ser celestial, irmão Eude? Simplesmente pelo fato de que Shaul Paulo, para ele ver as coisas celestiais, ele tem que estar na condição de um ser celestial. Entendeu? Por quê? Para Moisés descer ali do monte com o rosto, é só o rosto, não é o corpo, é só o rosto, com o rosto todo brilhante ali, reluzente, ele tem que ter o quê? Tido contato com as coisas celestiais. Tem que ter também entendimento, né? Eu falo assim, porque é a cabeça, né? Vocês estão entendendo? Porque a cabeça que é a parte celestial.
E a gente vê que os salmos que a irmã Iraci trouxe hoje de manhã, onde está, irmã, os salmos? 133. É? Não sei, é? Eu estou te perguntando. Foi o irmão que trouxe? É? Vamos abrir? Vamos abrir? Salmo 133. Eu gostava muito desses salmos porque era algo assim, né, para consagração até pastoral que eles faziam, né? Mas não entendendo que era algo celestial. 1004. Porque para o Paulo ter acesso às coisas celestiais, ele se torna um ser celestial naquele momento. Entendeu? Aí ele fala assim, ó, eu não sei se nesse corpo ou fora dele, mas Iau sabe. Por que ele fala Iau sabe? Porque ele não conseguiu compreender, ele quer melhor dizendo, ele compreendeu, ele não conseguiu entender a dimensão que o corpo dele foi, que o corpo dele se transformou, entendeu? E você imagina a dimensão que o corpo de um homem é transformado, a dimensão que o corpo de um homem é transformado, entendeu? E, irmão, voltando lá em questão do que aparece para Paulo, quando nós pegamos aqui em Gálatas, só Pode lendo falar. aqui, quando Gálatas 1:11, ele fala assim, pois eu não recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Yahshua Mashiach. E nós sabemos que Apocalipse, quando começa a revelação de Yahshua, é Mical que se tornou irmão. Yahshua. Irmão, brilhou. Brilhou, irmão. Irmão, brilhou, tremendo. Tremendo, trouxe esclarecimento exato, irmão. Trouxe esclarecimento exato. Vocês viram aqui? Exato, porque aqui, ó, ele está tendo a revelação de quem? De Yahshua Mashiach. Só que quando você vê ali, o anjo, né, que é enviado, é o anjo que é enviado para trazer o quê? Melhor dizendo, a revelação que é feita, a revelação é de Yahshua Mashiach. Só que Yahshua Mashiach, que Yahweh lhe concedeu. Que Yahweh concedeu para ele. E vocês e ao forte valente. Concedeu para e ao forte valente concedeu para Yahshua Mical. Vocês estão entendendo? Então a revelação aqui é para Yahshua Mical. E ele revela às igrejas. Isso. Provérbios 9. Exato. Que foi talhado. Provérbios 9:1. Né? A sabedoria construiu sua casa em 7 colunas. Em 7 colunas. Entendeu, irmãos? É tremendo. É tremendo. Agora, vamos pegar lá, por quê? Falar para os irmãos isso. O irmão trouxe o entendimento certinho. Por quê? Saulo Paulo, ele conseguiu ter o contato ali com Yahshua Mical, porque Iau, filho, que era Yahshua, se tornou Iau, filho, ele estava na luz inacessível. Exato. Não ia voltar na terra. Exato. E ele sabia que o nome tinha que ser lembrado. Ele sabia que o nome tinha que ser lembrado nessa terra, porque quem ia reinar nessa terra ia ser Yahshua. Exatamente. Exatamente. Irmão, muito bom, viu? Muito bom esse entendimento aí. Muito bom mesmo. Veio de Iau na hora. Para trazer prova concreta. Vamos lá em Salmos, o que, irmã Nasci? 133. Salmos 133. Diz assim, ó. 133:1. Vede como é bom, como é agradável habitar todos juntos como irmãos. Aqueles que se conservam no meio do seu povo. Os reis têm que sair dos seus irmãos. E Al falou assim, olha, quer que surja um rei para vocês? Ok, mas tem que ser um dos seus irmãos, não pode ser outro não. Quando fala irmãos, irmão, não está falando irmãos porque saiu, eu sou meu irmão porque somos filhos do mesmo pai aqui. Está falando irmãos porque está falando do mesmo povo, ok? Mesmo povo. Aí fala, é como óleo fino sobre a cabeça, descendo pela barba, a barba de Arão, descendo sobre a gola de suas vestes. É como orvalho do Hermon, descendo sobre os montes de Sião. Porque aí manda Iau a bênção, a vida para sempre.
Só que eu quero pegar esse pequeno detalhe aqui, ó. Versículo 2. É como óleo fino sobre a cabeça. Sobre a cabeça. Descendo pela barba de Aaron. Pronto. Arão era quem? Sumo sacerdote. E a gente viu que a representação daquele que é sumo sacerdote é Ialcha, que se tornou Ial filho, antes da morte dele. Após a morte dele, que ele é sobreexaltado e recebe o nome acima de todo nome. Qual o nome, irmão Júlio? Que Ialcha recebe acima de todo nome? Ial filho, Ial forte e valente. Ele recebe, Salmos 24. Abriu os portais celestiais. Quem é esse rei da glória? Quem é? Ial forte e valente. Ali era Ial, soberano? Ali é Ial filho. Por que é Ial filho? Porque Ial soberano não ia nascer e morrer. Ok? E nem nascer na terra, muito menos. Então, vamos lá. Para o entendimento. Nessa condição, eu penso na condição de, agora, Ialcha. Mical se tornou Ialcha. A condição do sumo sacerdote. Que o óleo de alegria que é derramado sobre a cabeça dele, é derramado muito mais sobre ele do que sobre os seus irmãos. O óleo de alegria. Só que o mais tremendo, sabe o que é? Na cabeça que escorre na barba. Toda a barba e cabeça está sendo o quê? Ungido com o óleo fino da consagração. A consagração do sacerdote lá atrás, olha que tremendo, irmãos. Era feito na cabeça, a consagração. E presta atenção. E colocava na cabeça dele o quê? Eu falo sempre isso. Turbante. E na frente do turbante o quê? E o turbante, essa escrita consagrada e Ial tinha que ser numa flor de ouro, ok? Na fronte, escrito consagrado a Ial. A cabeça é consagrado a Ial. Quando o óleo escorre na cabeça, do cabelo, escorre também na barba. Ezequiel 5 começou a ter entendimento. A gente começa a ter entendimento de Ezequiel 5, que estão falando, está sendo dito ali, daqueles que são seres celestiais e seres terrenos. Viu? Então, ou seja, aqueles que são consagrados. São terrenos? São, mas são consagrados. São consagrados. O óleo que desce aqui escorre nos de Esmirna, que são consagrados a Ial também. Por isso são o quê? Reis. Quem que poderia ser ungido com óleo? Somente o sumo sacerdote e rei. Quando Samuel foi ungir Davi, o que ele derramou? Pega o chifre lá. O chifre com óleo. Derrama sobre ele o óleo. Porque era unção de rei. Os 24 anciãos estão sendo ungidos por Ial para serem reis. Junto com o rei Mor, né? O sumo sacerdote Mor. Rei dos reis. Não. Não, perdão. Rei dos reis, não. O administrador fiel. O administrador fiel. Tá certo. O rei dos reis é Ial filho. Perdão. Exatamente. Então, ou seja, essa consagração surge da cabeça e vai para a barba. Está falando isso, ó. Os 144 mil e os 24 anciãos estão recebendo a unção que veio sobre o sumo sacerdote. O espírito que está sobre o sumo sacerdote está sobre toda a cabeça, irmãos. Por isso que fala assim, ó, aquele que almeja ser ancião, boa coisa almeja, mas contudo tem que ser irrepreensível, isso. E a condição para o servo também tem que ser irrepreensível. E para a serva também tem que ser irrepreensível. Porque ambos estão sendo o quê? Consagrados a Ial. Porque o ancião, como o irmão já explicou, muito bem explicado, na antiga aliança, ali quando Moisés levantou anciãos, eles faziam o quê? Eles eram o quê? Juízes. Mas, na nova aliança, além de juízes, eles são o quê?
Hein? O que eles são? Conselheiro. Sacerdotes. Eles são sacerdotes. Por isso que 1 Samuel 2:35 está falando o quê? Eu vou levantar um sacerdócio fiel. Um sacerdote fiel. Sacerdote está falando do corpo. Aí liga com o quê? 1 Pedro 2:9. Sacerdócio, nação eleita. Sacerdócio fiel. Viu? Então, ou seja, esses sacerdotes incluem seres celestiais e seres terrenos. É a cabeça. Por isso que a cabeça de Moisés fica iluminada, irmã Diene. Viu? É tremendo, irmãos. É muito tremendo. É muito tremendo. Isso é maravilhoso. Então agora a gente está começando a compreender de fato Ezequiel 5. Porque eu falo para os irmãos, ainda tinha uma, né, irmã Débora? Eu e irmã Débora conversa muito sobre Ezequiel 5. Ainda dava indo uma. Tinha alguma coisinha ali que ainda estava assim, sabe? Tá faltando. Aí o próprio irmão Arthur, ele está dando uma analisada mesmo. Por quê? De fato ali, o pai está esclarecendo uma coisa. E eu falo para os irmãos, é tremendo, irmãos. É tremendo, é tremendo. Mas é isso que a gente tem para falar hoje para os irmãos, né? Nada além disso. Hoje eu me controlei bastante, porque eu fico muito eufórico. Muito eufórico eu fico. Mas eu me controlo, hoje eu estou me controlando mais, né? E eu falo para os irmãos assim, nós estamos crescendo todos os dias. Né, irmã Ed? Todos os dias. A nossa mente, o nosso ser inteiro, né? O quê? O que é o ser inteiro, irmão? Alma, corpo e espírito. Corpo, alma e espírito. Alma, corpo e espírito, né? Mas corpo, alma e espírito. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Pode falar, irmão. Não? Quer falar alguma coisa? É interessante que a Babilônia está seduzindo não é os anciãos, é os servos, né? É os servos. Muito bem observado, irmão. Muito bem observado. Ela está seduzindo os servos. Só que a gente sabe quem são os anciãos? Não. Nós não sabemos quem são os anciãos. Nós sabemos quem são quem? Os de cadeira cativa. Exato. Os de cadeira cativa nós sabemos quem são. E quem são eles? Irmão Lucas. Alial, Marcha, Daniel, Ezequiel e Mical. Isso. E faltou um, né? Shaul Paulo e Mical. Irmão, já que você abriu essa oportunidade aí, me esclarece uma dúvida que eu tenho carregado, é uma dúvida da irmã Nilce também, a gente tem comentado sobre isso. Quando a gente pega lá atrás, que na lei, nos livros da lei, fala assim, quando cegares a terra, você não vai cegar no limite extremo, ou seja, não vai fazer a colheita de tudo, mas vai deixar as lateral para ficar para o pobre, para o indigente, para as viúvas, certo? Aquilo ali numa representação, a gente pega o querubim que mata, está falando de pessoas que vai ser mortas, certo? Vai, continua. O que acontece? Essas pessoas que ficou, esses pobres da terra, eles entram no milênio? Entra, irmão. Participa. Sim. O restante, o restolho Sim. que ficou. A primeira colheita é qual? As primícias. Primícias. Quem faz parte das primícias? Somos os Filadélfia, os 144 mil. E Sardes vestes limpas. E os servos. Esmirna. Esmirna, Okay. Mas o que eu quero saber é o seguinte, esses que entrou, que ficou, que não morreu, não foi morto, eles entrou, eles vão viver igual aqueles que nascem já dentro do milênio? Sim. Eles têm essa vida prolongada. Então é essa questão aí que você... Porque eu quis entrar por causa que você falou que os dias do justo ali vai ser prolongado. Sim, aqueles que temem a Ial. Que temem a Ial. Por que temem a Ial? Porque entrou na passagem que a irmã leu ali de Apocalipse 14:6. Aqueles que temem a Ial. Está falando ali, ó. Vamos pegar lá Apocalipse 14:6. Porque o temer Ial, aqui, é claro que está tratando para os filhos de Ialcha. É claro, mas é óbvio que está falando para todos. Por quê? Apocalipse 14:6 diz assim, ó.
que diz assim, ó. Vi depois um outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ele dizia em alta voz, temei a Iau. Tá vendo? Temei a Iau. Viu aí? Sim. Temei a Iau. Por que que falou que temei a Iau? Porque indo lá atrás, em Provérbios que a gente leu, Provérbios o quê? Provérbios 10, 10, 20, alguma coisa. Provérbios 10, Provérbios 10, 27. Isso mesmo, 10, 27. Provérbios 10, 27. A gente leu lá. Aquele que teme a Iau terão seus dias prolongados. Fazendo link com esses que estão recebendo essa mensagem. Tanto os da era de Filadélfia, da era de Esmina, que recebeu tudo mais, Sardes, vestes limpas. Muito mais ainda, esses de onde? De Adão. Filhos de Adão, que vão estar na grande tribulação. Então, esses é a última parte da colheita, que vão ficar, ok? Por quê? Tem reis, tem governadores, vão reinar sobre quem? Era justamente esse ponto que a gente entrou. Entendeu? E a gente já conversou com isso lá atrás, né? Inclusive no mapa. A gente vê a colheita, a primeira colheita, depois de um período, 7 dias ou 7 semanas? 7 semanas. 7 semanas. 7 semanas? Ainda 49 Isso, 7 semanas. 49 dias. Aí fazia a outra colheita. Aí depois disso, falava assim, ó, quando estiver colhendo ali, não pega os que caíram, não. Isso. E deixe nos cantos para servir os pobres e os estrangeiros, né? As viúvas, os pobres e os estrangeiros, para esses que estão no canto, ok? Então, ou seja, é esses que vão ficar na terra como barro, entendeu? Como barro. Por que barro? Porque são aqueles que não vão ter corpos celestiais. Vão produzir, vão gerar filhos, vão viver. Por isso que fala que a criança não vai morrer Com menos de 100 anos. Entendeu? Sim, entendi. É isso que é passar. Isso a gente falou lá atrás. É bom, irmão, ter trago para a gente ruminar. Mas a gente vê que aquela visão de Nabucodonosor, a estátua ali, todos os tempos já se cumpriram. Nós já estamos no último tempo dela. Vocês lembram disso? Jenny, tal. Lembra disso, mais ou menos? Lembra? O Júlio, lembra? A estátua de Nabucodonosor, a cabeça dele era de quê? Cabeça de ouro. Seres celestiais, ouro. E os ombros e o peitoral? Prata. E depois? Bronze. Coxa. Aqui era o quê? Bronze. E depois as pernas? Ferro e barro. Né? Só que os pés eram o quê? Mistura. Misturado. Ferro com barro embaixo. Entendeu? Por quê? Porque é a representação exata. Cada império que foi passando foi tomando o seu tempo e agora nós estamos no último, que é no tempo do fim. No tempo do fim, se levantará Mical. Qual que é o último reinado da estátua de Nabucodonosor, da visão? O último rei que você fala no caso. O último reinado da estátua? Hã? Ui. É Roma. Entendeu? Por quê? Primeiro é qual? Meu pai, cadê o mapa? Esse mapa aqui tem. Ah, esse aqui tem estátua, não tem? Tem. Tem? Tem. Vê. Acho que esse aqui tem estátua não. Tem estátua não. Ó, primeiro, Babilônia. Segundo, Pérsia, Medo-Pérsia. Terceiro, Grécia. E depois, Roma. Né? Viu como é que é bom a gente ruminar? Aí a gente entra no último reino. Por quê? É o reino que tem o quê? Babilônia, que é a representação de quem? De Nabucodonosor, que é o rei de Babilônia, Satanás. Só que ele domina sobre todo esse império de hoje. Qual que é o império de hoje?
romano, que domina tudo, a Igreja Católica, que é a representação de Babilônia. Por que a representação de Babilônia? Porque faz a representação com aquele primeiro que pegou cativo os reis da linhagem real, que inclusive a gente viu aqui, e falou assim: seu nome é Daniel, não é? Não, seu nome vai ser Daniel mais não. Você vai se chamar Beltesazar. Porque colocou o nome de entidade babilônica no nome daquele que tem o nome do Dial, profanando. E pegaram e agora pegou o nome Daniel, Daniel Ezequiel, e Daniel. E agora, nos dias de hoje, pegando o nome de Ialcha e querendo falar que é Jesus. Pegou o nome de Ial e querendo falar que é Deus. Pegou o nome dos profetas, como o irmão acabou de citar, que é Daniel, colocou Daniel, porque o final de Iel vem de Babel, e Babel é Babilônia. Aquela palavra que fala El Shaddai. El não. Esquece o El. El é um acréscimo aí. El vem de quem? De Babilônia. As entidades babilônicas. Por isso todo esse acréscimo. E esse é o último império. Por isso que a representação de Babilônia é aqueles que têm a representação lá em cima da cabeça de ouro, que era o império o quê? Babilônico. Por que eles começou lá em cima? Porque tudo começou no reino celestial, na parte que é ouro. Depois para cair na parte que é barro. Aí você vê a estatueta lá, né? De Bafomé. Com a mãozinha para cima e a mãozinha para baixo. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu, né? Ponto invertido. Entendeu? Isso tudo são o quê? Alimentos que nós aprendemos lá atrás. Mas que hoje é tão claro para a gente, tão claro, né? Tão claro, que hoje a gente entendeu. Por que nós estamos no tempo do fim? Porque nós estamos no período da estátua ali, que é o pé. Entendeu? É as pernas e o pé ali, ó, o finalzinho, é o Império Romano. Acabou, irmãos. Ou tem alguma coisa, ele quer apontar, tem alguma coisa mais para baixo do pé dele? Não tem. Entendeu? A visão de Daniel foi clara, né? Grato aí, irmãos. Uma ruminada para a gente entender que Satanás tem os eleitos, né, deles, e a gente viu nitidamente que ele quis dizer que ele mostrou que ele tem eleitos, e os eleitos dele, o dia deles serão abreviados. Mas os eleitos de alto, o seu tempo é certinho. Não tem nada de abreviação não. Ok? Do ímpio o tempo é abreviado. Mas nosso é certinho. Ok? Muito pelo contrário, né? Aqueles filhos de Adão que viviam o quê? 100, 120 anos, 80 anos, né? No máximo aí você vê alguém vivendo 90 anos hoje. No máximo, já chegou no estágio máximo, né? Bem cansado. Agora você pensar que esses vão ter seus dias prolongados se entender a mensagem do anjo que está ministrando do céu. Adorar Eial, que fez o céu e a terra. É isso que está falando. Irmão, vai ser simples para eles. Para eles não receberem a marca, como os Jaldins, né? Os falsos Jaldins gostam de falar de marca. Para eles não receberem a marca, eles vão ter que entender simplesmente a mensagem do Evangelho eterno e se alimentar do Evangelho de quem? De Filadélfia, que está trazendo a verdade. Por que eu falo Evangelho de Filadélfia? Porque nós estamos trazendo o Evangelho eterno sem fermento, que é o vinho espremido direto do copo do rei. Por que vinho espremido? É uva. Uva é a representação dos seres da terra. Porque quando descer quem? Mical? É Mical que está descendo ali? Yalcha. Exato, Yalcha, que é Mical, né? Mical e Yalcha. Descendo ali com os seus cavaleiros, ele está pisando aonde, irmão? No lagar do vinho. O lagar do vinho do furor da ira de Ial. Entendeu? Então, ou seja, está sendo espremido. Só que agora, o quê? Esses que vão ser pisados é porque, infelizmente, né, vão ter que enfrentar a ira de Ial. Né? Vão ter que enfrentar. Mas aqueles que vão ser retirados fazem parte ainda do quê? Da seara, né? Porque uma parte é a seara, a outra parte é o vinhedo, né? Que vai ser pisado. Vocês estão entendendo, irmão? Então tá. Grato a Yalcha? Então vamos dar gratidão, papai. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha,
grato a Iau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha.